Olá, estamos vivendo hoje o 29º dia do terceiro mês do ano de 2020, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso 12º dia de isolamento social. Gostaria de saber qual é o seu sentimento hoje. O que é que está acontecendo? O que é que você está pensando? Como é que está o seu coração? Qual é o seu sentimento depois de 12 dias confinados em suas casas? Diante das suas experiências vividas, do que tem acontecido no seu lado, do que você tem lido, do que você tem visto, do que você tem compartilhado, do que você tem recebido de pessoas através das redes sociais, qual é o seu sentimento? Cada vez que você ouve uma notícia, o que você está pensando? Qual o sentimento que você fica? Quando alguém compartilha uma coisa com você, qual o sentimento que você tem? O que é que fica no seu coração? Eu gostaria de citar alguns sentimentos que nós temos como pessoas, independente de estarmos em crise no momento de uma epidemia ou não, são sentimentos que são inerentes ao ser humano. Por exemplo, raiva, hostilidade, frustração, afeto, confiança, empatia, esperança, tristeza, medo, alegria, compaixão, surpresa, amor. São sentimentos que são peculiares de uma pessoa. Tem hora que esses sentimentos que eu acabei de citar, eles se misturam na vida da gente. Por incrível que pareça, mesmo em dias difíceis como estamos vivendo, parece que eles se misturam mais ainda. Eu tenho falado com pessoas e essas pessoas demonstram sentimentos, muitos sentimentos. Por exemplo, eles estão demonstrando sentimentos de medo, de luto, sentimento de dor, de perda. Quando, por exemplo, se anuncia que as igrejas terão agora que fazer suas reuniões virtuais, não mais presenciais, em muitas pessoas eu vi sentimento até de raiva, de ira, como se estivessem sendo perseguidos, como se fosse uma injustiça. Quais os sentimentos que nós estamos tendo diante de todas as experiências que estamos passando? Eu queria, com vocês, ler um texto da Bíblia e ver como a gente pode ajeitar os nossos sentimentos nesses dias que estamos vivendo de pandemia. O texto, meus queridos, ele está lá em Filipenses, o capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos orar? Pai, nós abrimos a Tua Bíblia, a Tua Palavra nesse instante, te pedindo que o Senhor coloque em ordem os nossos sentimentos e que em nós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você acha que só nós passamos por momentos de crise, por momentos difíceis? A Bíblia está dizendo aqui que até Jesus passou por momentos difíceis, momentos de crise. Jesus, meus irmãos, ele, mesmo sendo Deus, passou por problemas difíceis. E ele teve sentimentos. A Bíblia está dizendo aqui que ele teve sentimentos. Qual foi a crise que Jesus passou, que o apóstolo se refere aqui na carta à igreja em Filipos? Ele, sendo Deus, agora tem que vir na forma de homem. Ele morava com o Pai no céu, agora tem que vir encarnar e viver como homem entre nós. Ele que nunca conheceu o pecado, agora tinha que viver entre a gente, sujeito às mesmas paixões, sujeito a ser contaminado também
pelo pecado, e a Bíblia termina dizendo que ele se fez pecado por nós, quando ele leva os nossos pecados lá na cruz do Calvário. E tem mais, o risco que Jesus tinha de ser contaminado pelo pecado, e até mesmo contaminação, por exemplo, ele tinha amizades, ele esteve perto de pessoas doentes, ele esteve perto de leprosos, então de repente Jesus se vê nessa situação. E essas coisas começaram a pesar o coração de Cristo, claro. E a Bíblia diz que ele, então, ele teve que tomar cuidado dos seus sentimentos. A Bíblia diz que Jesus teve medo. A Bíblia diz que Jesus teve raiva. Lembra de quando ele expulsa os vendedores do templo? A Bíblia diz que Jesus amava. Diz que amava Marta, Maria, Lázaro. Quantas pessoas que a Bíblia diz que Jesus amava. Ele tinha empatia. Ele teve tristeza. Ele sentiu compaixão. Jesus tinha todos os sentimentos que nós temos. Mas ele teve um sentimento que eu acho fantástico para o momento que nós estamos vivendo. Esse sentimento está aqui no texto que nós acabamos de ler. Por isso que Paulo diz assim, tenham o mesmo sentimento que Cristo teve. Qual foi o sentimento que Cristo teve, que nós devemos ter também? Diz assim, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão de tudo que ele era. Ele abriu mão de tudo que ele tinha do bom e do melhor. Abriu mão disso para servir. Assumir uma atitude de servo. Ele abriu mão dos seus direitos de ser filho de Deus, nesse momento para se tornar um servo. Que grande modelo é o Senhor Jesus Cristo para nós que estamos vivendo esses dias de pandemia. Eu tenho visto muitos sentimentos tomando de conta das pessoas nos dias atuais. Bastou 12 dias. Apenas 12 dias bastaram para que a gente ouvisse as pessoas expressarem seus sentimentos. O que é que eu tenho ouvido nesses dias? Eu tenho ouvido pessoas com sentimento de ganância, de não abrir mão das coisas, de não abrir mão daquilo que ele se acha por direito. Para mim, nossa nação viveu um momento de grande ganância. Quando já era anunciado casos na China, em outros lugares do mundo, desse vírus. Mas o Brasil, por ganância, por dinheiro, por causa da indústria do turismo, por causa de passagens aéreas já compradas, por causa dos hotéis já lotados, por causa das escolas de samba que já tinham preparado seus desfiles, por causa da Rede Globo de televisão, que só olha para si mesma, não abriram mão do carnaval. E por não ter aberto mão do carnaval, o Brasil recebeu turistas do mundo inteiro, pessoas infestadas, contaminadas, que vieram para cá. E em nome de um sentimento de alegria, em nome da diversão, mesmo sabendo que já estava acontecendo no mundo, não abriram mão. Não foram iguais a Jesus. Sentimentos de ganância. As pessoas justificam, mas os hotéis, mais os taxistas, mais os camelôs, mais o pessoal de aplicativos de transporte, os restaurantes, como vão ficar? Ninguém quis abrir mão do lucro. E ninguém pensou no outro. Por isso, estamos pagando um preço muito alto. Eu fico pensando que já se sabia desse vírus. 31 de dezembro já tinha começado. Mas as pessoas no nosso país, por causa do sentimento de ganância, do seu sentimento de lazer, de diversão, continuaram fazendo festas de casamento em hotéis de luxo, reunindo muitas pessoas. As pessoas continuaram indo para o exterior e de lá voltando, trazendo na sua bagagem, dentro do seu corpo, já o coronavírus. Ninguém abriu mão de nada. É como se a vida continuasse normal. E a Bíblia diz que Jesus fez exatamente o contrário. Quando ele viu essa situação que ele passava, ele abriu mão de tudo que tinha direito. Colocou qualquer plano de lado
e disse: vou para lá e vou ser servo. Por que os governantes não proibiram carnaval nesse período? Por que os governantes não tomaram as decisões que eram necessárias naquele momento? Simplesmente porque o sentimento é de arrecadar. Só se fala de imposto, de não quebrar o Estado. Ninguém tem coragem de abrir mão de nada. Ninguém faz o que Cristo fez, de abrir mão da condição de ser filho de Deus e estar entre nós. Eu vejo hoje muita gente egoísta. Quais são as frases que eu leio? Quais são as frases que eu ouço diariamente? Porque estamos confinados, porque estamos isolados socialmente, as pessoas dizem assim: o meu emprego, o meu negócio vai quebrar. Minha empresa, o que vai acontecer com minha empresa? Meu faturamento caiu, está zerado. Minha viagem internacional, que já estava todo programado, agora o que vai ser de mim? Minha academia, gente reclamando porque não está indo na academia. Minhas caminhadas. Tem gente reclamando do meu quarto, que agora eu tenho que dividir com mais gente. Tem gente reclamando da minha internet, que está mais lenta, porque todo mundo está usando. Tem gente reclamando que meus estudos estão parados. Tem gente falando dos cabelos. Ah, meus cabelos, olha como estão, até quando vai durar isso? Tem gente falando das unhas, que nunca mais fez as unhas no salão. Tem gente reclamando da minha igreja, que minha igreja está fechada. Como se igreja pudesse ser fechada, se fecha templos. Mas quando a igreja começou, somente 300 anos depois foi construído o primeiro templo. Igreja, um templo, nós podemos viver sem ele. E tem gente fazendo confusão porque uma igreja está fechada, um templo está fechado. Tem gente reclamando do culto. Sabe por quê? Porque a ausência do culto, porque foram ensinados aí à igreja, não foram ensinados a cultuar a Deus. E Jesus disse: eu procuro adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem gente reclamando porque não está comendo no restaurante favorito dele. E aqui eu não estou falando do favorito, da predileção dele. Sabe de uma coisa? Não é o sentimento de Cristo. O Cristo que abriu mão, que nós somos discípulos, que nós servimos, nós não imitamos. Nós não queremos abrir mão de nada. Ninguém quer se esvaziar. Fomos ensinados a consumir. Daí as propagandas. Você liga o seu celular, vai para um site de notícias, está lá 1000 propagandas. Lhe incentivando a consumir, a consumir, a consumir, e ninguém quer abrir mão disso. Nós somos ensinados, doutrinados a ter as coisas. As pessoas valem pelo que elas possuem, pelos que elas têm, a marca do carro, do celular, da roupa. E de repente, vem um freio em tudo isso. E isso revela os nossos sentimentos. Sentimentos egoístas, sentimentos de consumo, sentimento de ostentação. Mas esse confinamento tem nos revelado outros sentimentos. Eu tenho visto pessoas frustradas, porque seus sonhos é como se tivessem sido interrompidos. Eu vejo pessoas iradas, com raiva do presidente, com raiva do governador, com raiva do prefeito, com raiva do ministro da saúde, com raiva de tudo. Uma ira total, uma revolta total, porque o seu conforto foi tirado. Eu vejo gente com hostilidade, até com os nossos profissionais de saúde. Vão aos hospitais, não têm a paciência devida, não têm o respeito devido. Por quê? Porque hoje o sentimento é realmente de hostilidade, de agressividade. Eu vejo gente insegura. Eu vejo gente com sentimentos de desesperança, não acredita mais no amanhã, é como se amanhã já não existisse. Cristo não teve esses sentimentos. Eu vejo gente com sentimento de medo. Alguns dizem assim: mas eu fico pensando, o que eu tenho, minhas reservas vão até tal dia. Depois o que eu vou comer? Como eu vou comer? Como eu vou sobreviver?
Eu tenho 4 bocas para dar de comer na minha casa, eu tenho 5 bocas para dar de comer na minha casa. E agora eu tenho um pai velhinho, eu tenho uma mãe velhinha, eles precisam comer. E quando eu ouço esses sentimentos, quando eu ouço a palavra das pessoas nesse sentido, eu me lembro do que Jesus diz. Ele diz assim: não vos preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir. Aí ele diz assim: a vida é mais do que comer, beber ou vestir. Então Jesus diz que a vida é mais do que comida, do que bebida, do que roupas. Eu queria que você pensasse o que é que você está pensando. Você acha que a vida se limita a essas 3 coisas? Não, tire esse sentimento do seu coração, porque Jesus disse que a vida é muito mais do que isso. Eu vejo pessoas com sentimento ruim, negativo, de falta de compaixão. Gente sem compaixão é o que a gente tem visto muito nesses dias, infelizmente. Tem circulado alguns vídeos de donos de frigoríficos, donos de hortigranjeiros jogando frutas fora. Isso é falta de compaixão. Eu não vou vender, vai apodrecer, eu jogo fora, distribua. Vai deixar nos hospitais. É hora de não ter sentimento de lucro, de ganância. É hora de ter sentimento de compaixão. Deixe em pontos estratégicos que a população pega. Jesus, meus queridos, ele se esvaziou totalmente de qualquer sentimento. E o único objetivo dele foi servir. Falta empatia. Nós estamos vivendo uns dias tão tristes que a gente vê a mídia dizer morreu 800 pessoas. Para isso é mais um dado estatístico que a gente passa para frente e a gente esquece de ser empático com essas famílias. Eu não gosto de ouvir essas divulgações, porque eu penso na dor daquelas famílias. Quando eu vejo alguém mostrar foto de uma pessoa que morreu, vítima desse vírus, eu fico pensando na dor da família. Eu não compartilho. Eu não divulgo. Isso é falta de empatia, é falta de amor, é falta de compaixão. Que a mídia é ávida por notícias trágicas, isso a gente sabe, mas nós não somos a mídia. Ela tem um papel muito importante nesse momento, inclusive no esclarecimento da população quanto ao vírus. Mas precisamos sim, ela também precisa se esvaziar e se encher de compaixão, de empatia, de amor. Eu queria pedir que você cuidasse dos seus sentimentos nesses dias. Cuide, fazendo como Jesus fez, que optou em se esvaziar e servir. Ele é o nosso modelo. É a ele que nós devemos imitar. Eu queria desafiar você a mudar os seus sentimentos. Abrir mão do seu conforto, do seu ritmo de vida. Abrir mão para ficar na sua casa, para não ser alcançado pelo vírus e nem transmitir o vírus para ninguém e servir. Eu queria pedir que você parasse de reclamar. Jesus não veio para cá reclamar. Jesus veio para cá para cumprir fielmente a missão que Deus tinha lhe dado e ele foi muito útil na vida das pessoas. Então, ao invés de reclamar, ao invés de assumir sentimentos ruins, negativos, você pensasse em servir, em ajudar pessoas. Por exemplo, ao invés de reclamar do confinamento, por que você não pega o seu celular, para de ficar olhando e mandando fake news para cá e para lá e liga para um idoso que você conhece e dá uma palavra de conforto para ele, lê um texto da Escritura Sagrada com ele, ora com ele. Se você é católico, reza com ele. Procure mudar de atitude, procure ter um sentimento positivo. Ao invés de reclamar, vamos servir, vamos ajudar pessoas. Eu acho que você pode, muito bem. Hoje nós temos vários recursos. Você pode juntar as pessoas do seu prédio numa videoconferência. Já pensou você conversar com todos os vizinhos nesses dias? Talvez a gente entre num elevador, nunca tenha se falado.
e de repente estamos todos trancados no mesmo lugar, não nos falamos, cada um está no seu apartamento, mas não seria a hora da gente mudar o sentimento e termos um sentimento de servir? Uma videoconferência, 40 minutos, elas estão aí. E você perguntar, vizinho, você está precisando de alguma coisa? Eu vou botar no elevador para você. Então que tal? Ao invés de reclamar, assumir a atitude que Jesus assumiu e servir pessoas. Eu vejo pessoas dizendo assim, todo mundo vai morrer de fome se o comércio não abrir, se a indústria não abrir, se a cidade não voltar a funcionar. Que tal, se ao invés de pensar dessa forma, você olhar para a sua despensa e dizer assim, aqui dá para eu repartir, dá para eu ajudar alguém. Aqueles comerciantes não perdendo, disponibilizar, ao invés de jogar fora. Você pensar nos grupos de risco, não é hora de ajudar essas pessoas? Talvez o diabético, seu vizinho que você conhece, ou colega de trabalho, fulano, seu remédio acabou, você está precisando, quer que eu providencie, já que você não pode sair na rua? Não é hora de reclamar, é hora de servir, fazer o que Jesus fez. No meio da pandemia que Cristo viveu, de sair do céu, se tornar homem, morrer na cruz, Jesus correu todos os riscos. Ele não era do grupo de risco, mas Jesus esteve com leprosos, Jesus esteve com pessoas mortas, Jesus esteve lá no hospital, o maior hospital da época. O hospital, a Casa de Misericórdia, a Santa Casa de Misericórdia da época, que era o tanque de Siloé, cheio de pessoas doentes. Jesus ia para lá para curar e ajudar pessoas. Jesus esteve com pessoas famintas, no meio da crise, que foi vir para cá e morrer na cruz, essa missão que Deus deu a ele, ele esteve com famintos. Ele esteve com empresários falidos, estava lá Pedro com seus irmãos, não havia pescado nada, e Jesus chega lá e é o dia da pesca maravilhosa. Jesus tirou tempo para orar, Jesus tirou tempo para ensinar, doutrinar os discípulos, Jesus tirou tempo para estudar a Bíblia. Não seria a hora da gente fazer isso? Termos esses sentimentos que Cristo fez, seguirmos o modelo que Cristo deu? Não seria a hora da gente dar uma parada para orar? Não seria uma hora da gente dar uma parada para ler a Bíblia com os nossos filhos, com os nossos parentes, compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e não ficar reclamando. Como um profissional da área de saúde mental, eu me preocupo com os sentimentos que têm aflorado nesta pandemia. Me preocupo muito. Nos grupos de redes sociais, nas falas das pessoas, elas são reveladoras. Essas postagens são reveladoras. Muitos sentimentos ruins, muitos sentimentos tristes, muitos sentimentos que não vão levar a pessoa a lugar nenhum e talvez até a morte. Hoje nós temos ouvido muita frase, eu não sei mais em quem acreditar. Se nos infectologistas, se no governo, se no governador, se nos médicos, se nos enfermeiros, se nos pastores, se nos padres. Todo mundo diz uma coisa diferente. Eu já não sei mais em quem acreditar. Eu queria lhe pedir que, se esse é o seu sentimento, você imitasse a Cristo. Esvazie-se de si mesmo e passe a servir. Nós vivemos um caos de sentimentos. Vejo muitas pessoas ansiosas. A ansiedade está tomando de conta. Estou sabendo de gente que acorda à noite e já não consegue mais dormir. Jesus disse, não andeis ansiosos. Jesus disse, basta para cada dia seu próprio mal. Não se preocupe com o amanhã. Volta a repetir o texto já dito aqui, com o que comer, beber, vestir. Ele nos ensinou a orar, você sabe disso de cor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o pão de hoje, meu querido. Jesus não nos ensina a orar pelo pão de amanhã, mas pelo pão de hoje. Se você começar a orar pelo pão de amanhã, de depois de amanhã, de daqui a um ano, quando a recessão acabar, você vai ficar doente. Eu tenho visto pessoas doentes, com ansiedade. Eu tenho me preocupado,
Por exemplo, com o toque, o que é que vai acontecer? Muitas pessoas certamente serão tomadas pelo toque. Eu conheço uma pessoa que adora agora um álcool gel. E eu já disse para ela, toma cuidado, você tem que usar. Mas cuidado para isso não se tornar uma doença. Tem gente que não vai mais abrir, vai abrir o trinco de uma porta com o cotovelo, não abre mais com a mão. Há pessoas me perguntando, pastor, e depois dessa crise, como é que vai ser? O senhor acha que os abraços vão sumir entre as pessoas? Será que as pessoas ainda vão pegar na mão uma das outras? Será que aquele cumprimento com os dois beijinhos, um do lado, outro do outro, ainda vai acontecer? Pare de ter esses sentimentos. Jesus não nos ensina isso. Pare, sossegue o seu coração, se esvazie de sentimentos ruins e pense em servir, em ajudar ao próximo. Eu fico pensando o que é uma criança que ouve o pai dizer todo dia, se essa crise não acabar, se eu ficar desempregado, nós vamos morrer de fome. Poxa, o que é que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando que você depende só do seu emprego, que não há um Deus? Você está ensinando que a sua única fonte de sobrevivência é o seu trabalho, que Deus não tem outros meios e você não consegue ter outros meios de se sustentar, meios lícitos. O que é que você está ensinando para o seu filho? Eu me preocupo muito com os sentimentos desse nosso pós-crise. Uma geração estragada. Alguém já me disse isso. Quando terminar essa pandemia, nós temos uma geração estragada. Pessoas feridas, afetadas por essa pandemia. Eu não penso assim. Eu penso, meus irmãos, meus queridos, no sentimento que Cristo teve. Qual foi o sentimento? Esvaziar. Abrir mão de toda a comodidade dele, de tudo que ele tinha. E diz, vou para lá e vou servir, vou cuidar de pessoas. Cada dia, você deve amanhecer o dia pensando, o que eu posso fazer pelo meu semelhante hoje, no dia de hoje? Como eu vou ajudar alguém aqui hoje? Esse é o sentimento que Cristo Jesus teve. Abra mão de tudo para servir. Eu vejo pessoas amargas, azedas. Eu queria lhe pedir que você se blindasse contra essas coisas. Se feche para esse tipo de coisa. E como você vai fazer isso? Está aqui. Está aqui. Você vai fazer abrindo a Bíblia. Tem gente perguntando aonde Deus está em meio a tudo isso. Como é que Deus deixa morrer 800 pessoas num lugar por dia? Onde é que está Deus? Está aqui. Por que é que Deus não faz nada? Por que é que Ele não fala nada? Ele faz, Ele fala. Você só precisa abrir a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem fé, se você lê essa palavra, se você vive essa palavra, essa pandemia vai passar e você vai sair ileso, inteiro. Não alimente sentimentos ruins. Tenha o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Esvazie-se de si mesmo, sirva. Siga essa palavra. Você vai sair inteiro dessa epidemia. Que Deus continue cuidando de ti, te abençoando, te guardando, você, sua família, sua esposa, seus filhos, seus queridos, seu emprego, nossas autoridades, nosso país. Deus cuide de nós. Amém. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida da humanidade. Não estamos falando da nossa nação, mas nós estamos falando de todos os seres humanos que habitam essa terra e que estão diante, Senhor, de algo muito ruim. Além do vírus, Senhor, do problema de doença, de saúde, médico, nós temos o problema da economia, nós temos os problemas emocionais, nós temos a falta de recursos,
nós temos os desentendimentos entre os nossos líderes, nós temos os serviços de desinformações que também causam um mal muito grande a todos nós. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua misericórdia sobre todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.